Exaltado seja aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aquele que manda e não é mandado, aquele que faz, aquele que age, é o nosso Deus. Vamos deixar uma palavra de reflexão para o dia de hoje. Aquela palavra que é o próprio Deus que escolhe, não é? Porque nós oramos, apresentamos tudo que vai ser feito no dia seguinte. Não sei se você tem essa prática, mas é muito importante que você coloque Jesus em tudo, em primeiro lugar, porque Ele vai lhe dar o norte de onde ou como você deve agir. Amém? Vamos estar apresentando aqui, trazendo esta palavra que está escrita, esta palavra que está escrita em Mateus capítulo 8, e os versículos 23 ao 27. Porque quando, às vezes, a gente está passando por situações, por tempestade, por lutas, até uma música Deus escolhe para te fazer lembrar da situação. Então eu quero dizer para você que está em casa ouvindo aí a programação, muitas vezes a rádio tem sido esta bênção, tem trazido para a sua vida uma palavra, uma música, algo que marca na sua vida. Mateus capítulo 8, versículos 23 em diante, você que está em casa pelo YouTube, você que está ouvindo aí pelo meu Instagram, Missionária Milka Tavares, você que está acompanhando aqui a Rede Rádio Mais Vida, o Senhor colocou no meu coração esse texto que está também, além de Mateus 8, está também em Marcos, está nos 3 evangelhos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande, tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Exaltado seja aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Este relato que lemos, que está em Mateus capítulo 8, em Marcos 4 e em Lucas 8, é um relato de Jesus acalmando a tempestade. Mostra situações importantes que devemos entender, que em qualquer situação, quer seja material ou espiritual, Jesus, ele toma a frente. Esta passagem demonstra a divindade, a autoridade de Jesus sobre a natureza. Mesmo após o exaustivo ensino que ele já tinha feito, Jesus dormia em um barco durante um forte vendaval no mar da Galileia. Ao serem acordados, os discípulos temerosos viram Jesus repreender o vento e o mar, trazendo imediata calmaria e revelando o seu poder para acalmar o caos da vida. O interessante é que, quando Jesus acaba de ensinar sobre o reino de Deus, ele estava exausto, demonstrando a sua humanidade, porque quando você, por exemplo, vai pregar numa igreja, você vai pregar numa cruzada, você vai cantar um hino, você vai sair em missões, normalmente, humanamente falando, você fica exausto, cansado. Mas o sono de Jesus indica a confiança dele total em Deus, no seu Pai. E serve como lição, né, de paz em meio às crises. O medo dos discípulos, os pescadores experientes, mas com aquele vento, aquela tempestade,
Eles estavam com medo. Né? Mostra ali a gravidade da situação, a falta de fé inicial deles. Mesmo estando com o mestre que já havia feito grandes sinais de maravilhas, eles, mesmo sendo pescadores, mesmo estando no mar direto, mas aquele vento, aquela agonia, aquela tempestade foi diferente. Mas aí a autoridade de Jesus com uma ordem, quando ele diz: aquiete-se, acalme-se. Jesus, ele mostra ser o Criador, pois até o mar e o vento lhe obedecem. Jesus mostra ser humano quando, depois de pregar sobre o reino dos céus, o reino de Deus, fica exausto e dorme. E Jesus mostra ser Deus quando, com uma ordem, ele aquieta o vento e o mar. Oh, glória! Oh, glória! Jesus, ele mostra que é o Criador de todas as coisas. Esta lição nos traz que Jesus não acalma tão somente a tempestade física, mas ele também acalma a desordem, o medo de uma vida humana. Mostra que ele traz segurança no barco da vida, que é cheio de instabilidade. Talvez você está me ouvindo agora, já ouviu esta palavra inúmeras vezes. Talvez ainda esta semana, lá na igreja, a mensagem foi essa. Talvez alguém te dê uma literatura e a mensagem foi essa. Talvez você ligou o rádio e o pastor Heraldo Tavares estava pregando, a mensagem foi essa. Homem de pouca fé. Olha, homem de pouca fé. Mas o título que eu quero usar aqui hoje, aleluia, é que o nome é esse, olha: Jesus tem autoridade na física. Jesus tem autoridade no espiritual. Ainda tem mais, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Jesus está dizendo para alguém: eu tenho autoridade em qualquer situação, em qualquer que seja o problema, quer seja físico, que traz medo. Quando alguém tenta tirar o teu chão, quando alguém tenta balançar o teu barco, quando o vento vem furioso, a Bíblia diz que eles eram pescadores, acostumados com o mar, mas a tempestade foi tão diferenciada que eles ficaram com medo. É bem verdade que muitas vezes a gente está numa situação e alguém diz: oxente, não é fulano de tal que prega tanto. Oxente, não é o pastor fulano que tem uma vida de oração, uma vida de obra, como é que está com medo? Não é fulano de tal que está de frente de uma igreja, como é que está apavorado? Não é fulano de tal que está da frente de um grande exército, por que está com medo? Mas isso mostra a nossa humanidade. A Bíblia diz que a nossa carne, essa que perece, ela é fraca, mas o espírito é forte. Glória! Talvez você está se sentindo debilitado espiritualmente. Está com medo como os discípulos. Está com medo da tempestade. Está com medo do caos. Mas o Senhor está falando com alguém que naquele momento em que Jesus estava exausto, a sua exaustão vinha de um tempo de pregação longo, de falar sobre o reino dos céus, de abrir os olhos daqueles que o ouvia. Ele começa a sentir o peso da gravidade, né? Aquela hora que o corpo está cansado, que o corpo está querendo descansar, e Jesus começa a ter a outra vontade, que é dormir. E o sono de Jesus mostra que, independente da situação onde ele estiver, Deus está com ele. A confiança dele no Deus, no seu Pai, serve como uma lição para nós. Paz em meio a uma crise. Crise conjugal, crise no trabalho, crise com os vizinhos, crise na igreja, crise nas finanças, crise numa situação que parece que não tem volta. Eu lembro, me faz lembrar de uma situação que faz mais ou menos uns 2 meses, 3 meses atrás, não sei, não lembro, que eu disse: Jesus, venha cá. Este vento, desta forma, deste modo, eu não vou suportar.
E de imediato eu senti um controle. Já que a gente não tem autocontrole, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Foi como se o poder de Deus foi manifestado, como diz a palavra, na fraqueza. O meu medo da tempestade, da situação que nos veio, para nos emudecer, nos deixar envergonhados. Mas Deus já nos traz a calmaria. Porque a Bíblia diz que para a provação Ele já traz a saída. Ele já traz o escape. Ele já traz a resposta. E é bem verdade que tem gente que está me ouvindo agora e está dizendo: missionária Milka, enquanto Jesus estava no meu barco, enquanto eu estava atendendo a voz de Deus, enquanto eu estava ouvindo a voz do Espírito Santo, andava tudo bem. Mas agora não, eu não estou sentindo paz. Eu não estou sentindo alegria. Eu não estou sentindo vontade nem de viver. Mas será que tem alguém assim, missionária Milka? Tem. Tem alguém que está me ouvindo agora e disse: eu não quero mais nem viver. Eu não quero mais saber de estar aqui no mundo. Não estou feliz. Não fui feliz. Não estou feliz. E eu prefiro a morte. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Mas escuta, meu querido, minha querida. Jesus quer apaziguar esta tempestade. Jesus quer apaziguar esse desespero. Jesus quer dar ordem ao vento e ao mar para se aquietar e se acalmar. O caos, quando vem, o caos se esquece que Jesus tem autoridade. O caos, quando vem, eita, a irmã está dizendo, eu falei isso nas minhas orações. Olha aí, confirmação. Aleluia. O caos, quando vem, é para te deixar paralisado, paralisada, achando que tu não tem dono. Ai, escuta, crente. Há um Deus no céu. Que essa tempestade não vai ser forte o suficiente para destruir os teus sonhos. Essa tempestade não vai ser o suficiente para te deixar sem esperança. Esta tempestade não vai conseguir te tirar da presença do Altíssimo. O Senhor está te dizendo: ei, quantas vezes eu não atendi a oração do meu servo? Quantas vezes eu não dei libertação de uma situação? Quantas vezes eu não tirei, eita glória, alguém de uma situação de desespero? Aleluia. 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 Jesus está falando com muita gente nesta hora. Os discípulos eram seguidores de Jesus e estavam com ele no barco. Mas Jesus está no barco também não traz ausência da tempestade. Jesus está no barco ou Jesus está com você, não vai impedir que as guerras cheguem. Jesus estando com você, dentro da sua casa, da sua vida, você adorando, buscando, não vai impedir que você seja afrontado, perseguido. Aleluia. Mas escuta, Ele é poderoso. A soberania dele, a fé que você tem nele, vai extinguir o medo, vai trazer a resposta nesta situação, em meio à tempestade, em meio à provação. Jesus está dizendo para alguém agora: ei, se acalme. Se acalme. Você não está me seguindo? Eu não estou no barco. Deixa a luta vir. Deixa a tempestade vir, porque eu vou dar um jeito. Eu vou mudar a situação. Eu costumo dizer, sempre quando eu estou ministrando, que Jesus dá jeito naquilo que não tem jeito. A gente olha, aí diz, vou orar, vou pedir a Jesus. Mas a gente mesmo diz, não tem jeito não. Eu acho que para essa causa, para esta situação não tem jeito. Aí Jesus olha de lá e faz,
Eu tenho autoridade. Aleluia. Eu tenho autoridade no céu e na terra. E como é que eu não vou ter no mar? Ele tem autoridade, minha filha. O desespero dos discípulos faziam eles terem dúvida. Terem dúvidas. E começaram a gritar: Senhor, salva-nos. Muitos pescadores experientes. Veja que a experiência não impede de você ter medo. Muitos pescadores com experiência. Veja que a experiência não impede de alguém entrar em pânico. Muitos pescadores com experiência, mas a experiência não impede eles de pedir socorro e clamar a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo para alguém: eu tenho autoridade. Tem situação, irmão, que vai ter que ir para o médico. Mas tem situação que o médico, por excelência, vai curar antes de você chegar lá. Tem situação que você precisa ir ao juiz. Mas tem situação que Jeová já revoga, já resolve a causa antes de você chegar lá. Tem situação que você vai procurar um advogado da polícia. Mas tem situação que não vai precisar ir, porque Jesus vai resolver a causa antes. Eu costumo dizer que quando a gente dobra o joelho no quarto, pense numa delegacia. Aleluia. Quando você dobra o joelho, quando você coloca a cara no pó, quando você jejuma, eita, grande é o mistério. O desespero sai, o desânimo sai, o medo sai, a inquietude sai. Aleluia. Deus está dizendo para você: Jesus, ele tem autoridade. Sobre a camanai. Dele tem autoridade para repreender o teu medo, a tua ansiedade, esse desespero, a agonia. Aleluia, a tempestade. E repito, esta palavra é conhecida. Mas a mensagem ela é intitulada: autoridade Jesus tem na física e tem no espiritual. Ah, mas é na minha mente. A guerra é na minha alma. Jesus tem autoridade. Ele repreendeu a natureza. Ele repreende o vento. Ele repreende o mar. Com a ordem vem a calmaria, vem o silêncio. Como é que ele não vai ter autoridade para declarar aos teus ânimos, aos teus nervos, ao teu desespero, dizer: olha, minha filha, meu filho, se aquiete. Se acalme, porque eu estou aqui. Aleluia. Ele vai repreender esse desespero. O maravilhosamento daquele povo. Não, maravilhamento daquele povo. Com o que Deus fez, com Jesus fez, de tão maravilhoso. Foi tão grande que eles ficaram espantados. Disseram: quem é este? Quem é este que pode falar com a natureza? Quer seja humana, física, quer seja espiritual. Quem é este? Embora eles seguindo a Jesus, todos estavam juntos com Jesus, ainda não sabiam o poderio dele sobre a natureza. Quando ele repreende, diz: quem é este? Parecia um desconhecido. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se for enfermidade, se for desespero por esta enfermidade, o Senhor está dizendo: acalme-se. Não é para morte, é para testemunho. Aleluia, não é para morte, é para a glorificação do meu nome. Aleluia. Que é este? Deus está mostrando para alguém, dizendo: eu sou poderoso, eu sou o Criador, eu tenho autoridade sobre o caos, eu tenho uma saída na crise. Mas você quer permanecer na vida pecaminosa, na vida de pecado, não quer se arrepender, não quer mudar de caminho, não quer mudar de rota, não quer sair da vida de desobediência. Jesus está no barco. O barco, na linguagem de hoje, representa a vida do cristão. Jesus está na tua vida?
Então a presença de Jesus é que impede a embarcação afundar. Mesmo que a tempestade seja violenta. Quando uma vez o barco ia afundar, Jesus disse: segurem-se vocês todos. Nenhum de nós morreremos. E ali cada um pegado num pedaço de madeira consegue se salvar de um naufrágio. Mas nesse caso aqui, na tempestade forte, Jesus estava no barco e ele que fez acalmar o vento. Quando vai acontecer um desastre, ele avisa. Manda um profeta, manda uma mensagem, manda um hino, uma revelação em sonho. Ele tem te falado algo? Então creia. Creia que isso aí, olha, esta situação vai ter que se acalmar. Quando os discípulos fazem essa pergunta, quem é este? Como é que eu ando com alguém e não sei quem é? Como é que eu ando com alguém e não sei o poder dele? Como é que eu ando com alguém e não sei de que capacidade ele tem? Porque ele, como homem, ele estava limitado no seu sono dormindo. Mas como Deus, ele tinha autoridade para repreender o vento e a tempestade. Aleluia. Assim como Jesus acalmou o mar físico, aquele que trazia medo nos grandes e experientes pescadores, acostumado com o mar, acostumado na violência do mar, porque quanto mais profundo o mar, mais os peixes são maiores. Está entendendo o mistério, né? Quanto mais a tempestade está grande, o barco está lá no alto mar, no fundo, aí é que os peixes são gigantes. Há uma passagem na Bíblia que mostra isso, quando 143 peixes ficam dentro do barco e ficam já levando a pique. Os peixes gigantes. Aleluia. Tu crê que Jeová está te permitindo nessa tempestade para tu colocar no teu barco, da tua vida, um bocado de peixe gigante? Aleluia. Está na profundeza do mar, o vento está grande, a tempestade querendo te afundar, querendo te confundir. Mas Jesus está no barco. Glória. Mas missionário amigo, Jesus estando no barco não tinha que ter tempestade. Aí é que você se engana. Mesmo Jesus estando no barco, não vai serem extintas as guerras, as provas, porque estamos aqui na terra. Lá na glória tudo isso vai cessar. Mas enquanto estivermos aqui, é guerra de todo lado, é filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Está chegando o tempo da volta de Jesus. E eu quero ser conclusiva nessa mensagem. Dizendo que a fé, ela é avessa ao medo. Ela vence o medo. Quando você tem fé naquele que você crê, cria-se uma aversão entre o medo e a fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Quando Jesus estava andando sobre o mar, e Pedro disse: eu posso ir até aí? Ele disse: vem. Mas deu um vento, Pedro afunda. Blum, blum. O lado humano de Pedro não estava com a fé tão segura. E Pedro afunda. Ou você tem fé, ou você tem medo. Você ter fé não é ausência de problemas, pelo contrário. É a confiança de que Jesus está presente no controle de tudo. Mesmo quando parece que ele não está, ou que ele está dormindo, ou que ele não está ouvindo. Eu já muitas vezes eu disse: Jesus, parece que tu não estás me ouvindo. Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora. Jesus está te vendo, crente. Jesus está contigo. Aleluia. Jesus está andando contigo lado a lado. E está te dizendo: eu vou acalmar essa tempestade interna. Eu vou acalmar este mar físico. E vou trazer paz ao teu coração ansioso. Vou resolver os teus medos internos. Vou fazer coisa grande na tua vida. Aleluia. A obediência de seguir a Jesus quando ele chama, vamos para o barco. Aí vem a provação, a tempestade violenta surge. Aí vem a oração, clamor desesperado por socorro. Mestre, salva-nos. Oh, aleluia. Mas Jeová repreende a incredulidade
E está a dizer para alguém: repreenda a incredulidade e o medo. Use a sua fé. A fé que tu tens em mim, em Cristo Jesus, no Deus, na Trindade, no Espírito Santo. E use a fé, meu filho. Tire a incredulidade, que eu quero trazer a bonança. Eu quero trazer o sobrenatural. Eu quero trazer algo sobre a tua vida. Aleluia. Quanta gente aí em vários lugares. Tem irmãos lá na zona rural de Caruaru, tá mandando mensagem aqui. Lá em Juá, Deus abençoe. Muita gente mandando mensagem aqui. Chega, não deu mais nem para ouvir áudio. É muita gente. No YouTube tem muita gente, tá lá assistindo a gente. Deus abençoe os irmãos que estão aí no YouTube, acompanhando a programação. Tantas coisas Deus tem feito na sua vida e você está reclamando ainda. Obedeça, siga Jesus. Ele quer entrar no teu barco, então siga a vontade dele. Deixa ele entrar no teu barco, na tua vida. Deixa ele mudar a tua história. Deixa ele acalmar esse mar. Deixa ele mudar a situação da tua vida. Deixa ele mostrar para você que esta causa aí tem solução, que tem jeito, que tem saída. Aleluia. Missionária Milka, a senhora não sabe. Eu estou aqui de joelho dobrado. Eu estou aqui chorando, porque algumas das palavras que a senhora citou, eu estou dizendo. Eu já disse para Jesus e não estou aguentando. Meu Deus. Meu Deus. Mas Jesus está dizendo a você, crente, agradeça pela presença de Jesus na sua vida, no seu barco. Agradeça porque Jesus está tomando conta de você. Agradeça porque Jesus está fazendo algo novo na tua vida. Mas é necessário seguir a Ele. Nos discípulos lá ele disse: vou para o barco, nós vamos entrar no barco, no mar da Galileia. Eles seguiram Jesus. Aí Jesus vai e dorme. Você está numa guerra grande e de repente parece que Jesus está dormindo. Parece que Jesus não está ouvindo. Oh, aleluia. Mas Jesus está falando com alguém nesta hora. Eu estou atento à tua oração. Quando é oração de arrependimento, quando é oração de reconhecimento, quando é oração de quem está falho, fraco, sem força, quando é oração de quem diz assim: sabe de uma coisa, eu sei o Deus em que eu tenho crido, vou repetir as palavras de Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei, nele confiarei. Aleluia. Jesus, ele quer entrar no barco da tua vida. E a frase é essa: diga: Jesus, entra no meu barco. 985550903. Diga: Jesus, entra no meu barco, salva a minha vida. Você que está pelo YouTube pode escrever a frase. Diga: Jesus, entra no meu barco, salva a minha vida. Você que está em casa e está querendo voltar para Jesus, se arrepender, convidar Jesus para o seu barco, manda o áudio. Grava o áudio pelo 985550903. 985550903. Você que está ouvindo agora a programação, que tem certeza que precisa seguir a vontade de Jesus, vem agora, em nome de Jesus. O Senhor está cá e chama-te. A irmã está dizendo: tu estás sendo usada por Deus para mim. Oh, minha amada, toma uma atitude de arrependimento, grava um áudio, escreve um texto, coloca assim: olha, Jesus, entra no meu barco, salva minha vida. Oh, aleluia, engrandecido seja o nome do Cordeiro.